Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Ontem o Vasco perdeu por 2-1 pro Botafogo e teve um pênalti claro que não foi marcado. Mais uma vez a arbitragem prejudicando o Vasco. Quer saber o que aconteceu? Assiste o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, porque assim que o canal bater 1000 inscritos eu vou sortear uma camisa do Vasco que vai chegar de graça aí na sua casa. Ajuda a gente a bater 1000 inscritos e bora pra notícia. Vamos trazer aqui Paulo César de Oliveira, já que o Renato falou sobre arbitragem, uma falta que teria acontecido no Barros no início de um dos gols do Botafogo. O PC vai esclarecer tudo pra gente. Tudo bem, PC? Boa noite. Bem-vindo ao Troca de Passes. Fala, Diniz. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite para você também, para o Mansur, para o Ricardinho, o maestro, e para todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Vamos começar então com esse jogo. Vamos falar sobre uma reclamação de pênalti num lance do Barbosa e o Andrés Gomes, uma cotovelada, né, PC? Na verdade, esse lance foi aos 3 minutos do segundo tempo e a gente vai rodar a imagem, eu não vejo como uma cotovelada do Barbosa, para mim foi um choque ali de jogo. Repara que a bola está parando, ele está fazendo um movimento para se posicionar, o Andrés Gomes vem ali de encontro com ele, tem um choque, mas eu não vejo a ação do Barbosa levando o braço para dar a cotovelada, indo para atingir o adversário. A bola, inclusive o Wagner Magalhães, ele está bem de frente, ele sinaliza que ele viu o contato, e na câmera 1 em velocidade normal, que é o que tem que ser analisado durante o jogo, o Barbosa aqui já no final do movimento atingindo. Mas repare que o Barbosa está se posicionando e o Andrés Gomes também está indo para essa disputa e a bola ainda está viajando. Para mim, um choque, não vejo uma ação faltosa do Barbosa, não são todos os contatos que são faltas e que também tem que ser moscado cartão. Aqui no Brasil tem acontecido muito isso, todo tipo de choque, o atacante cai, o atacante se joga, o atacante muitas vezes busca o contato para tentar forçar, inclusive, cartão, mas para mim ali foi uma movimentação absolutamente normal do Barbosa, não vejo ele se deslocando para ir com o uso indevido do braço para atingir o Gomes. Para mim um choque de jogo, não vi como falta nem como pênalti. Não é falta de critério. Então, a explicação do PC é boa, me satisfaz olhando esse lance isoladamente. Mas quando eu penso no Campeonato Brasileiro, esse lance no centro do campo, eu imagino imediatamente uma falta sendo marcada. Inclusive no segundo tempo... E o cartão amarelo... E possivelmente o cartão amarelo. E muitas vezes é aplicado incorretamente, porque o que tem acontecido? Não são todos os contatos, a regra fala em uso indevido do braço. Para ser marcada a falta, para ser aplicado o cartão, essa bola tem que estar vindo em disputa e o zagueiro tem que estar agindo de maneira imprudente, tem que estar indo ao encontro, atrasado, indo com o braço sem o devido cuidado para atingir o adversário. Quando o jogador está posicionado, ele está se posicionando, inclusive na hora do contato, o Barbosa até tenta dar uma recolhida no braço, isso para mim é choque de jogo, isso não é falta, isso não é pênalti. O que tem acontecido é a interpretação incorreta da regra, porque inclusive os jogadores cientes disso cada vez mais estão buscando forçar falta e cartão. No segundo tempo teve inclusive uma ação também de braço do Barros, que aí ficou mais claro ainda, porque o Matheus Martins, que vai ao encontro dele, e acaba, de encontro com ele, acaba tendo o contato do braço do Barros, do Matheus Martins, absolutamente normal também, mas o que a gente tem que cobrar é a marcação incorreta. Recentemente, nem foi no Brasileiro, foi no Paulista, o Palmeiras teve um pênalti marcado, né, contra o São Paulo, numa ação absolutamente normal do Marlon Freitas, que disputa a bola na área, teve o contato com o adversário, uma disputa normal, e lá foi marcado o pênalti de maneira incorreta. O que tem acontecido é a interpretação equivocada da regra. Só para mais um questionamento só a respeito, que a gente já ouviu você dizer aqui algumas vezes da questão do cuidado com as partes duras do corpo no rosto. Exato. Não é o caso, por exemplo, que o Barbosa vai com o cotovelo, por mais que ele não tenha a ideia de dar uma cotovelada, né, o movimento de dar a cotovelada, é uma parte dura que está indo no rosto do jogador adversário. Não é o caso de marcação de falta? A marcação de falta é quando, com essa parte dura, o jogador está tendo uso indevido do braço, ele está se projetando sem o devido cuidado, ele está parado, a bola está viajando, olha só, ele está se posicionando, repara que está olhando a bola, inclusive, está se posicionando para buscar um posicionamento, e aí vem o Andrés e choca com ele, e é um braço que ele está aqui, assim, ele não estende esse braço, ele não vai com o antebraço direto no rosto do adversário, por isso eu entendo como um choque normal.
Tá bom, vamos ao próximo lance, então. É um lance que o Botafogo pedia um cartão vermelho, né? A expulsão do Saldívia depois de um carrinho. Ele era o último homem, aparentemente, né? É isso, aos 40 minutos do primeiro tempo. Inclusive, vou chamar a atenção. Vou até pedir, aqui a gente já está com a câmera bem fechada, né, mostrando a falta, mas esse lance é importante a gente analisar no ângulo aberto. A gente vai rodar as imagens, depois da câmera 1 vai ficar melhor para a gente perceber. Primeiro o Wagner, que está bem distante, e já durante o jogo, na câmera 1, a gente vai perceber. Olha só, se a gente puder só voltar lá um pouquinho, por favor, na hora do lançamento, volta mais um pouquinho. Aqui a gente já parou. É que no começo dessa jogada, quando o Botafogo vai sair com a bola, o Wagner acabou fazendo um movimento que é um movimento antigo, que a gente fazia muito e que os instrutores orientavam. Quando vinha a jogada, a gente tinha que parar, afastar, deixar a jogada fluir e depois você ia buscar. Mas hoje em dia, com a rapidez do jogador, com a rapidez da jogada, os times contra-atacando muito rapidamente, o árbitro ele precisa fazer a leitura e a antecipação. Nesse tipo de jogada, não pode ficar parado no meio campo para esperar a jogada fluir, porque depois você ficou longe. E agora a gente vai rodar, eu vou pedir para parar na hora da falta, pode seguir, na hora da falta, para só um pouquinho, olha só. Ele não está na imagem. Ele não tem mais condição de avaliar. E esse tipo de falta, o árbitro deve avaliar exatamente na hora que a infração é cometida. Por quê? Quando você vem correndo, até você chegar no local da infração e apitar, o jogo já mudou de configuração, o goleiro já está saindo, a zaga já está chegando, mas repare, olha só o posicionamento da defesa do Vasco. O jogador lá, o Cuiabano, está muito distante, o outro zagueiro, aqui o outro defensor ficou completamente atrás, e essa ação do Saldívia, por mais que a bola ela tenha uma direção reta ali, mas o Matheus Martins tinha toda a condição. Depois desse toque na bola, ela está seguindo reto, mas ele vai para o confronto com o Léo Jardim. Isso para mim é lance claríssimo, e essas avaliações tem que fazer na hora da falta. Porque se a gente pode soltar a imagem, repare que como muda completamente a figura. Ó como ele vem correndo. Quando ele chega para apitar, a hora que ele apita, já mudou a configuração, já tem a impressão que o zagueiro já chegou, que o goleiro já dominou a bola. Agora, olha o que acontece imediatamente após a falta. E aí como é que alguém pode tomar alguma decisão assim? É isso. No calor, ali com a reclamação, obviamente, os jogadores já esperando uma expulsão, ele vem para poder pressionar, mas o VAR ele tem essa imagem que a gente está analisando aqui, principalmente a imagem aberta, com a câmera de impedimento, para poder avaliar o posicionamento de jogadores. Tivemos 2 expulsões recentemente, muito parecidas em lances assim. O Vasco contra o Palmeiras, uma expulsão do Medina, o Botafogo contra o Palmeiras, uma expulsão do Medina numa falta do Arias. Ele também está lá no bico da área e ia sair para o confronto com o goleiro do Botafogo. O Medina foi corretamente expulso. E Brasil e França, a expulsão do Pamecano, que o Wesley também, ele está ali na lateral da área, né? Ele não está na meia-lua. Muitas vezes o árbitro fica analisando só a direção, tem que estar na direção do gol, a direção do jogo, a direção que o jogo está fluindo. Porque depois dessa falta, o Matheus Martins, ele chegaria em condição de disputar essa bola, de dominar a bola e fazer o gol. A questão tática que resultaria em cartão vermelho, para mim, é muito clara. O que eu não consigo estar convencido é do toque. O toque foi bem sutil, né? Foi sutil. Acho que do joelho agora. O joelho aí não vai, ó. Só que o outro ângulo, eu não consigo ver o pé direito do Matheus Martins encostando no joelho do jogador do Vasco. Tem a mão eu também, vejo encostando na mão. A mão a mão derrubaria ele. Na batata da mas perna quando ali, você né? vem na velocidade, o jogador, ele está em velocidade, dá um toque na bola, o mínimo que ele sofre de contato, de falta, ele... na mão, eu acho. Olha lá. Não parece ter o toque do pé no joelho, parece ter o da mão só. Assim, se a gente puder voltar bem fechado, olha só, na hora da disputa... É agora o joelho, ó. Eu acho que tem um contato do joelho. Agora tem um detalhe, Mansur, que é super importante. A gente está analisando aqui, o VAR ele tem acesso a todas as imagens. A todas as imagens. Ele tem acesso a todas as imagens. Como é um lance de interpretação, de situação clara de gol, mesmo se não tiver o toque, o VAR precisa chamar. Porque você deu a falta no campo, então... Você perdeu aqui uma situação clara de gol. Tinha que ter chamado para expulsar. Tinha que ter chamado, porque é um lance de expulsão. Então o VAR ele tem que chamar e falar assim, isso aqui é um lance... você perdeu uma situação
clara e manifesta de gol. Mas o PC, se ele não chamou é porque ele é conivente ao cartão amarelo com o árbitro. Ele entende. Concordou, né? Ele Entendeu? ao cartão amarelo. A CBF não tem divulgado áudio, tem divulgado áudio quando não tem revisão. Mas muito provavelmente o D'Alonso entendeu como um ataque promissor e não uma situação clara ele de foi. Agora, o PC não era só o capitão que podia conversar com o árbitro? Acabou. Não era essa determinação? Essa regra, infelizmente, não está tá sendo praticada. No primeiro momento, os árbitros até mostravam um cartão, né, no momento de reclamação, mas voltou essa rodinha. Quando o árbitro vai ao monitor, está tendo gente correndo atrás dele do mesmo jeito. Essa é uma situação que a arbitragem ainda não conseguiu dar conta e educar os jogadores. Foi antes de tomar a decisão. Ninguém estava prejudicado ainda na jogada. E é peculiar Mas aí os jogadores orientados, né? Fazer muita pressão para influenciar na decisão do árbitro. Acontece aí essa cena ridícula, a gente só vê aqui no Brasil, infelizmente. O PC, vamos ao último lance, que é o reclamado pelo Renato, o gol da virada do Botafogo. O Renato reclama que teria acontecido uma falta no Barros no início do lance. Na hora do jogo, a impressão é que eles estavam reclamando de bola rolando, que a falta tivesse sido cobrada com a bola rolando. A gente só tem a câmera 1, não foi dado repetição durante essa disputa. A impressão que eu tenho, analisando de longe, obviamente, você precisa de uma imagem mais próxima, mas para mim essa bola está passando e o Barros, ele vai tentar fazer uma proteção ali, porque repare como a bola passa, ele vai tentar fazer a proteção para sair com a bola dominada e ele tem a carga do Kadir, né? Do Kadir. Para mim, e o Wagner está muito próximo. E repare na reação do Danilo. O próprio Danilo, ele nem pensa numa possibilidade de ter uma vantagem e sair para jogando. Quando o árbitro apita, a impressão do Danilo já é uma impressão assim, é falta contra a gente. Tanto olha só, aqui já é o lance, aqui já é o gol. A falta aqui no já é o gol, clara, né? Não falta no Barros, né? Aqui é isso, aqui, ó, repare o Danilo como ele percebe a falta do Kadir e nem tem uma impressão de tentar sair por uma vantagem. Ali sim, o Barros está tentando fazer a proteção e é trombado pelo Kadir, o Wagner inverteu a falta. Mas nesse caso... Mas a jogada não teve continuidade. Não. Né? Ela parou. Não pode entrar. Não pode entrar. Como aconteceu no Palmeiras. Não teve continuidade, ou seja, todo mundo viu que a falta, de repente, foi invertida, mas o Vasco também viu que ele errou, mas assim... Começou outra jogada. Começou outra jogada. Ele podia estar posicionado Né? Aí, a partir daí, é o mérito do Matheus Martins ter mandado lá na gaveta, né, um belo chute, ter feito o gol. E nesse tipo de jogada, o VAR realmente não pode fazer nada. E no meio de semana teve Palmeiras e Grêmio, numa falta que ele marca um toque de mão de maneira equivocada ali do atacante do Grêmio. Na verdade, do atacante achou que era a mão do Maurício. E a bola tinha batido um zagueiro do Grêmio, e aí o jogo foi reiniciado, até ficou uma dúvida se a falta tinha sido cobrada, se o goleiro pegou a bola com a mão ou não, a hora que saiu o gol do Grêmio, mas aí não tem o que fazer. Para esse tipo de jogada ainda, o VAR não pode interferir, o jogo foi reiniciado, a partir do momento que o jogo foi reiniciado, o VAR só pode agir em lance de conduta violenta de agressão. Na parte técnica, o jogo reiniciou, aí já era, o VAR não tem o que fazer. Mas concordo sim com o Renato, que a falta foi do Kadir em cima do Barros. Maravilha, então, seu PC, algo mais? É isso. Fim da invencibilidade de Renato Gaúcho. O Vasco conheceu sua primeira derrota neste sábado, em São Januário, para o Botafogo por 2-1, pela 10ª rodada do Brasileiro. O clássico parelho foi resolvido pela melhor pontaria. Pode parecer algo óbvio, mas o Vasco teve ao menos 3 oportunidades de balançar as redes, mas não as concretizou. A mais clara dessas foi com o Tietê. Ainda com o jogo em 0-0 após bate-rebate na área, o volante limpou 3 marcadores do Botafogo com uma pisada na bola e finalizou para fora. Raul, o goleiro, já estava vendido na jogada e o canto esquerdo do gol estava completamente vazio. Em campo, o time começou o duelo de forma superior. Rojas, surpresa na escalação, foi um dos motivos para isso. Teoricamente, o ponta direita, o colombiano por vezes saía na ponta para se colocar perto de onde estava a bola. Isso confundia a defesa do Botafogo, que sempre deixava espaços pelos lados do campo. Na esquerda, Andrés Gomes por vezes dominou sozinho, na direita, Pulmar Rodrigues teve liberdade. Por isso, Renato fez uma pequena mudança tática. Tietê, que geralmente atua na linha de volante, foi deslocado para jogar como meia direita. Foi comum ver o camisa 6 se posicionando pelos flancos sem a bola.
Ele voltava à movimentação de um meio-campista. Aos poucos, o Botafogo soube como confrontar essa estratégia e neutralizar lados. Dificultou a vida do Vasco. O time mandante diminuiu o domínio dentro de campo, mas o segundo tempo trouxe um novo cenário. Caio Roque, substituto de Alex Telles no intervalo, entrou nervoso e o time soube aproveitar isso. Praticamente todos os ataques no começo da etapa complementar foram nas costas do lateral. Em um destes, Puma Rodrigues apareceu com liberdade dentro da área e cruzou para David completar para o fundo das redes. Quando o melhor cenário se criou, mais uma falha fez o Vasco se desmoronar. Minutos depois de David balançar as redes, a defesa recebeu um ataque que parecia nulo, Vidalba cabeceou e Léo Jardim falhou. Tudo igual. Não adianta a gente ficar aqui dando desculpas por falta de tempo, porque vamos jogar a cada 3 dias. Até porque os erros que nos cometemos hoje foram os erros que eu corrijo sempre no vídeo. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.